O preço da consciência. A traição do Cavaleiro de Prata. Você já se perguntou onde termina a lealdade e começa a sua consciência? O que você faria se a instituição que você jurou proteger com a própria vida começasse a cheirar a podridão e o único modo de salvá-la fosse apunhalá-la pelas costas? Esta não é a história de um vilão. Esta é a história de um homem que amou o santuário demais para obedecê-lo cegamente. Um homem que carregou o fardo da traição para salvar o próprio ideal que estava sendo traído. E a verdade que Seiya e os outros descobriram no final é que, às vezes, o maior dos heróis é aquele que aceita ser lembrado como um monstro. O mundo deles era um de glória antiga e sombras presentes. Sob o sol inclemente da Grécia, o santuário de Atena erguia-se como um farol de esperança, um monumento de mármore branco e convicções inabaláveis. Mas para Órion Galileu, cavaleiro de prata da constelação do Caçador, aquele branco já não era puro. Cada pilastra, cada estátua, sussurrava para ele os ecos de uma era mais nobre, a era do grande mestre Xion, um tempo que ele testemunhara com seus próprios olhos e que agora parecia uma fotografia desbotada. Galileu não era um homem jovem. Seu rosto era marcado pelas batalhas de décadas e seus olhos, de um cinza tão profundo quanto o aço de sua armadura, guardavam a sabedoria amarga de quem viu ideais se corromperem lentamente. Ele era a própria definição de lealdade. Um soldado que acreditava no propósito sagrado de proteger a deusa e a humanidade. Já os Cavaleiros de Bronze, Seiya, Shiryu, Ryoga, Shun e Ikki, eram a tempestade que ele tanto temia e secretamente esperava. Eram a disrupção, a força bruta e ingênua que acreditava cegamente na justiça simples do santuário. Eles eram o espelho do que ele já foi. E vê-los correr em direção ao abismo com tanto fervor partia seu coração de veterano. A normalidade para Galileu era um silêncio ensurdecedor, o som da sua própria consciência gritando contra a quietude obediente ao redor. O incidente que quebrou para sempre o frágil equilíbrio de Galileu não foi um rugido, mas um sussurro, uma ordem sigilosa, direto dos escalões mais altos do santuário, após a misteriosa doença de Atena. A missão: eliminar os Cavaleiros de Bronze de Atena. Não capturar, não questionar, eliminar. Aquelas palavras, gravadas em um pergaminho selado, não eram apenas uma sentença de morte para 5 jovens. Eram a sentença de morte para a própria alma do santuário. Era a confirmação de seu pior pesadelo. A instituição havia sido infectada por uma lógica sombria, transformando os próprios campeões de Atena em inimigos. Galileu ficou parado em seus aposentos, a ordem na mão, sentindo o peso de cada palavra como um golpe físico. O cheiro de incenso e velho papel não conseguia mais mascarar o odor metálico do sangue que lhe era ordenado a derramar. Naquele momento, a armadura de prata em seu corpo, outrora um símbolo de orgulho, transformou-se em uma gaiola gelada. A sua lealdade rachou, e da rachadura nasceu uma decisão solitária e terrível. A jornada de Galileu, a partir daí, foi uma descida solitária aos infernos da dúvida. Ele não fugiu. Ele se tornou o caçador que precisava caçar os que ele deveria proteger. Cada encontro com os Cavaleiros de Bronze foi uma facada em sua própria alma. Ele os enfrentou não com a fúria cega de um servo do mal, mas com a precisão fria e calculista de um cirurgião realizando uma operação dolorosa e necessária. Em uma batalha épica contra Seiya, ele não apenas desferiu golpes poderosos, mas palavras afiadas como adagas. Você luta por uma deusa que não pode mais te ouvir, garoto, ele gritou, enquanto o meteor de Pégaso se espatifava contra seu cosmo defensivo. Você acredita na justiça deste lugar? Você já parou para perguntar: que justiça é essa? Sua luta não era para destruí-los, mas para testá-los,
para forçá-los a questionar a base de tudo em que acreditavam. Enquanto isso, nos corredores escuros do santuário, ele colhia informações, seguindo um fio de esperança que o levava cada vez mais para o passado, para os dias do mestre Xion. Galileu se tornou um espectro, um homem dividido entre a máscara de traidor que era forçado a usar e a chama de Salvador que teimava em não se apagar em seu peito. O preço foi a solidão absoluta. Ser odiado por aqueles que ele queria salvar é um tipo de dor que nenhum golpe de um cavaleiro de ouro pode infligir. E agora eu te pergunto, o que você está sentindo neste exato momento? Conforme a tensão se aproxima do seu clímax, é impossível não se colocar no lugar de Galileu, ou mesmo no de Seiya. A angústia de ter que lutar contra alguém que parece saber de algo que você ignora. A agonia de fazer a coisa que parece errada por uma causa maior. Se esta história está tocando algo dentro de você, comente abaixo com uma palavra: dúvida, solidão, esperança. Sua emoção faz parte desta teia complexa, porque a decisão que se aproxima, o confronto final, não será apenas uma batalha de cosmos, mas um choque de verdades. E a pergunta que paira no ar é: até onde você iria para salvar aquilo que ama? Até o ponto de sacrificar sua própria honra? O clímax chegou não no campo de batalha, mas nas profundezas do templo de Atena, onde Seiya, ferido mas incansável, finalmente alcançou Galileu. O Cavaleiro de Prata não estava em posição de combate. Ele estava de joelhos diante de um afresco quase apagado que retratava o grande mestre Xion. Eu sabia que você chegaria aqui, Seiya, disse ele. Sua voz era um eco de exaustão. É o seu destino, assim como era o meu. E então ele contou. Contou sobre os últimos dias de Xion, sobre uma profecia que o antigo mestre compartilhou apenas com ele, Galileu, seu mais leal discípulo não oficial. A profecia dizia que uma grande escuridão envolveria o santuário e que a única forma de restaurar o verdadeiro poder de Atena, o poder de purificação que estava adormecido, não era protegendo o santuário, mas permitindo que ele fosse limpo pelo fogo do conflito. A traição de Galileu foi, na verdade, a mais difícil e solitária das missões. A de acelerar essa crise, de forçar os Cavaleiros de Bronze a se tornarem fortes o suficiente para despertar Atena, mesmo que isso significasse manchar seu nome para sempre. A revelação foi um terremoto. O verdadeiro inimigo não era Galileu. Era a estagnação, a corrupção que se instalara. E Galileu era o martírio que aceitou o fardo de ser o vilão para que o herói pudesse surgir. Quando a poeira baixou, o santuário começou a se curar. Atena, despertada pelo sacrifício dos Cavaleiros de Bronze e pela provação forjada por Galileu, restaurou a ordem. Mas para Orion Galileu não houve parada heróica. Sua armadura de prata danificada jazia no chão como um símbolo de seu papel cumprido. Ele partiu do santuário não como um herói, mas como um fantasma. Os que sabiam da verdade, Seiya e os outros, carregavam o peso do segredo. Eles entenderam que a lealdade de Galileu foi tão profunda que transcendeu a obediência cega. Ele não foi perdoado porque não havia nada a perdoar. Ele foi compreendido e talvez, na vastidão do mundo, ele encontre uma paz que o santuário, em sua glória reconstruída, nunca mais poderia dar a ele. O final não é feliz, é verdadeiro. É um alívio doloroso, a aceitação de que alguns sacrifícios são tão grandes que a única recompensa é a certeza interior de ter feito o que era necessário. Esta história nos lembra que o mundo raramente é dividido em preto e branco, heróis e vilões. Ela habita as vastas áreas de cinza onde residem nossas decisões mais difíceis. Nos questiona: a sua lealdade é à instituição ou ao princípio que ela deveria representar?
A vida, com frequência, nos coloca na posição de Galileu, exigindo escolhas que nos custarão a admiração alheia em nome de uma verdade mais profunda. E no silêncio que segue a tempestade, somos forçados a encontrar nossa própria absolvição. Obrigado por ter embarcado nesta jornada emocionalmente complexa comigo. Se esta história tocou o seu coração e fez você refletir sobre as difíceis escolhas da vida, você não está sozinho. Faça parte da nossa comunidade de almas que buscam narrativas com profundidade. Inscreva-se no canal e ative o sininho para não perder nossas próximas histórias. Compartilhe este vídeo com alguém que você acredita entender as nuances da lealdade e do sacrifício. Porque na próxima semana vamos mergulhar em uma história onde um simples relógio de bolso parado marca a hora exata de um encontro que mudou 2 vidas. E o segredo que ele guarda há 70 anos pode reescrever o passado. Até lá!